Queridos, eu ia falar de um assunto, mas vou falar de outro. 2 Timóteo 4, versículo 9 a 13, é um texto bem que eu gosto muito, até pelo contexto em que ele foi escrito. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a 13. Diz assim: por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei em Carpo, em Troade. Traga também meus livros e, especialmente, meus pergaminhos. Que texto, queridos. Paulo aqui, ele está na sua segunda prisão em Roma. Escreve a sua segunda carta a Timóteo. Está dentro de uma prisão. Ele estava aqui com aproximadamente 68 anos, né, na ocasião, aguardando a morte a qualquer momento. Estava numa prisão úmida, uma prisão fria, com pouquíssima iluminação, e, de acordo com a maioria dos historiadores, Paulo foi retirado, né, de um calabouço para ser levado ao local da execução. O John Fox, autor do livro dos Mártires, um livro que eu indico muito bom, diz que depois de ter orado, clamado a Deus, né, Paulo deu seu pescoço à espada, perdeu a cabeça, mas ganhou uma coroa no céu. E no texto que lemos, Paulo faz três pedidos. Primeiro, ele pede a Timóteo para visitá-lo na cadeia. É o que está no versículo 9. Por favor, venha assim que puder. Agora, por que Paulo quer a presença de Timóteo? Simplesmente porque ele estava abandonado por quase todos naquela prisão. Quase todos amigos, cooperadores, companheiros, né? Enquanto ele estava solto, com o ministério bombando, vidas sendo salvas, pessoas sendo curadas, tinha muita gente ao redor dele. Mas agora que ele está preso, ele foi abandonado por quase todos. É o que ele diz aí no versículo 9 a 11. Procura vir ter comigo, depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, né? O outro foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, o outro para Dalmácia, só Lucas está comigo. Ou seja, o caos está instalado, está abandonado. Mas, apesar do abandono de quase todos, Paulo tinha uma convicção. Ele tinha ainda presente Marcos, ele tinha ainda Timóteo, mas, acima de tudo, ele tem a presença do Senhor para com ele. Em 2 Timóteo 4, 16 e 18, ele declara o seguinte: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam, que isto não lhes seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Sendo assim, Paulo estava abandonado por muitos, mas não desamparado por Deus. Ele foi esquecido pelos melhores amigos, mas foi assistido pelo Espírito Santo de Deus, que é o melhor dos amigos. Mesmo na prisão, ele sabia, queridos, que estava no centro da vontade de Deus, mesmo preso, sem um centavo no bolso, com a saúde fragilizada, mas ele estava no centro da vontade de Deus. Queridos, estar no centro da vontade de Deus não é sinônimo de conforto, não é sinônimo de prosperidade, e muito menos de saúde plena. Estar no centro da vontade de Deus não significa, muito menos, que tudo vai acontecer conforme planejamos. Não. Uma pessoa pode estar no centro da vontade de Deus e, mesmo assim, estar presa, estar doente e passando fome. Essa era a situação de Paulo. Ele estava no centro da vontade de Deus, mas passando o maior dos perrengues por conta da palavra de Deus, por amor a Jesus.
Segundo, Paulo pediu a Timóteo sua capa que tinha deixado na casa de Carpo, um bom nome para botar no filho, né? Carpo. Irmãos, Paulo devia estar ali com muito frio, né? Aquele lugar, aquela prisão, devia ser úmida e provavelmente fosse, naquele contexto ali, inverno. Então, Paulo pede o quê? A sua capa. A capa era uma peça de roupa muito simples, feita de uma manta com um buraco no meio por onde enfiava a cabeça. É como aqueles roupões, né? Que algumas irmãs de algumas denominações usam. Aquele roupão, vestidão. Só bota a cabeça ali e já está coberta, dos pés à cabeça. Portanto, Paulo queria essa capa para aquecer o corpo. Devia estar com frio. E, em terceiro lugar, Paulo fez um outro pedido. Traze-me os livros, principalmente os pergaminhos. Ou seja, ele quis a capa para aquecer o corpo e os livros, também com os pergaminhos, para aquecer o coração, alimentar a alma e se guardar da preguiça. Eu acho muito, mas muito interessante esse terceiro pedido. Ele não pediu alimento, ele não pediu dinheiro, ele simplesmente pediu livros. Livros. Agora, por que Paulo queria livros? Eis a questão. Será que era para fazer deles um travesseiro, para poder dormir melhor? Será que era para fazer um fogo, para se aquecer aí do inverno rigoroso? Será que era para servir de escora para alguma mobília ali da prisão, sei lá se tinha mobília ou não? Eu falo isso porque certa feita eu emprestei um livro para um amigo de trabalho. Depois de alguns meses, eu perguntei se ele havia lido o livro. E ele disse que não tinha lido o livro, não. Mas acrescentou dizendo que aquele livro estava tendo muita utilidade. Estava servindo de escora para sua geladeira, que tinha quebrado o pé. Eu fiquei indignado, né? Livro que custa dinheiro e a pessoa, em vez de ler, vai escorar a mobília da casa com aquilo que eu havia emprestado para eles. Amados, eu não tenho dúvidas que Paulo queria livros para ler, para alimentar a alma. Ele queria se guardar da preguiça, não atrofiar sua mente. Paulo era um amante dos livros, assim como o William Tyndale, né, que foi um dos mártires da Reforma Protestante, um homem que morreu por amor a Cristo. Ele traduziu a Bíblia para a versão moderna do inglês. O sonho desse homem era que todo menino do arado, do campo, roceiro, né, caipira, conhecesse mais a Bíblia do que o clero romano, conhecesse mais a Bíblia do que o próprio Papa na época. E durante o seu aprisionamento, um pouco antes de ser martirizado, o que aconteceu em 1535, ele escreveu ao governador fazendo alguns pedidos. Veja os detalhes desse pedido, que interessante. Rogo da vossa senhoria pelo Senhor Jesus que, se eu tiver de ficar aqui durante o inverno, suplique ao comissário a fineza de mandar-me das coisas que são minhas e que estão com ele. Um gorro de lã. Sinto dolorosamente o frio em minha cabeça. Também peça que me mande uma capa mais quente, pois que a que tenho aqui é muito fina. Mas, acima de tudo, envia para mim aquela minha Bíblia hebraica, minha gramática e meu vocabulário, para que eu use meu tempo nessa atividade. Ou seja, William Tyndale estava a um passo da morte, já estava com atestado de óbito no bolso, por assim dizer. E, mesmo assim, ele se preocupa em aprender, em estudar a santa palavra de Deus. E ele foi martirizado. Se eu não me engano, ele foi estrangulado. Assim como Paulo, William Tyndale não ficou aguardando a morte de maneira ociosa. Não, ele queria aprender. Ele queria conhecer mais da palavra de Deus. Humanamente falando, idade avançada, pouca iluminação, muitos iam se entregar à mesmice, a ficar olhando para o nada, para o tempo. Mas tanto Paulo como o William Tyndale se aprimoraram em aprender a palavra de Deus. Voltando então para Paulo, podemos afirmar que ele não tinha motivo algum, para desejar ler na prisão. Não tinha, humanamente falando. Não tinha. Sabe por quê? Primeiro, como eu disse,
estava em idade avançada. Geralmente, nessa fase da vida, muitos relaxam, se entregam a uma preguiça mental intensa, acham que a vida acabou e que não tem mais nada para aprender. Mas Paulo entende que tem muito ainda a aprender. Segundo, Paulo estava numa prisão fria, imunda e com pouca iluminação. Esses fatos por si já fariam muitos se acomodar e esperar a morte passivamente, deitado eternamente em berços esplêndidos, né? Terceiro, Paulo em breve ia morrer. Para quê? Ele já sabia que ia morrer. Para que ler? Para que estudar? Para que aprender? Não tinha motivo, humanamente falando. 2 Timóteo 4,6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que dali ele não sairia. E mesmo assim, ele queria estudar. Ele poderia ter pensado o seguinte: para que eu vou ler? Se a morte já está à porta. Para quê? De que me vai servir? Agora, será que as nossas desculpas, né, nós, trazendo para nós, em negligenciar a leitura da palavra ou de bons livros, são suficientes se comparadas com o testemunho de Paulo? Será que o exemplo de Paulo não é suficiente para nos envergonhar de nossa preguiça mental e espiritual? Amados, nenhuma desculpa é suficiente para abandonarmos a leitura quando nos espelhamos em um homem que tinha tudo para desistir de aprender. Ele tinha todos os motivos do mundo para se acomodar a viver numa mesmice. Tinha todos os motivos. E nós não temos. Nós não estamos numa prisão romana, num frio, com pouca iluminação. Nós temos já a lâmpada elétrica. Já existe óculos para melhorar a visão. Hoje em dia, existe audiobook. Você não precisa nem ler mais, você pode ouvir. Ou seja, queridos, a tecnologia, pode-se dizer, está a nosso favor, quando bem usada. Mas, infelizmente, muitos usam desculpas e mais desculpas para não aprender. Voltando, então, ao texto e ao terceiro pedido de Paulo. Quando vieres, traze os livros e os pergaminhos. Amados, os livros que Paulo pediu, aqui no grego é biblos, e significa pequeno livro, um rolo, um documento escrito. Paulo pediu também os pergaminhos. Agora, alguns estudiosos entendem que essa distinção entre livros e pergaminhos é interpretada da seguinte maneira. Primeiro, os livros seriam obras não canônicas, ou seja, obras sem a inspiração divina, mas com utilidade. Seriam livros históricos, de filósofos da época, coisas do tipo. E segundo, os pergaminhos seriam os livros canônicos, ou seja, livros inspirados. Naquele contexto de Paulo, seriam os livros do Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, né, Samuel e assim por diante. Então, Paulo, ele não pediu somente as escrituras, que seriam os pergaminhos, mas ele pediu também os livros, e estaria incluído aí outros tipos de leitura. E com base nessa distinção, né, é interessante dividir a mensagem em duas partes, no mínimo. E eu já estou concluindo. Talvez termine esse assunto para a semana que vem, para não alongar muito. Primeiro, a importância de ler os livros iluminados por Deus, que seriam os livros, a parte dos pergaminhos, fazendo uma distinção das duas partes. Segundo, a importância de ler os livros inspirados por Deus. Não estou colocando em segundo lugar os livros inspirados como se eles fossem menos importantes. Na verdade, são os mais importantes. Até porque temos que passar toda a nossa leitura de qualquer tipo de livro ou qualquer mensagem que ouçamos, né, seja no YouTube, seja numa igreja, passar tudo que ouvimos pelo crivo da palavra, pela peneira da palavra de Deus. Então, para você julgar todas as coisas, para você avaliar uma pregação, avaliar um livro, avaliar, né, um podcast que você ouve, você precisa conhecer a palavra. Você precisa ser cheio da Bíblia Sagrada. Você precisa ser como, por exemplo, John Bunyan, que diziam que se cortassem ele, qualquer parte do corpo, ia sair Bíblia e não sangue.
de tão saturado que ele estava das Escrituras Sagradas. Então, por que dessa distinção entre os livros e os pergaminhos? Porque os livros inspirados, eles são infalíveis. Infalíveis. Os livros iluminados são falíveis. A Bíblia é infalível. Um livro escrito por qualquer outro autor, ele é um livro falível. Os livros iluminados podem ser questionados. Eu posso pegar qualquer tipo de literatura escrita, sem ser a Bíblia, e questionar, não aceitar, não concordar, mas eu não posso discordar da palavra de Deus. A Bíblia é inquestionável. Agora, os demais livros são passíveis de questionamento. Eu posso deixar de ler um livro de qualquer autor, mas não posso deixar de ler a minha Bíblia. Eu posso jogar um livro fora, mas não posso me desfazer da palavra de Deus. Inclusive, concluindo aqui, eu hoje gosto de um pastor, eu gosto muito do pastor Paulo Romero. Ele é um apologeta, um homem de Deus. Mas no passado eu queimei um livro dele, porque o livro confrontava uma teologia que eu tinha. Eu era de uma teologia da prosperidade. E ele combatia tudo aquilo que eu amava. E eu joguei o livro dele fora, queimei literalmente. E hoje eu fico pensando, meu Deus, que bobagem, como que a gente erra por falta de conhecimento. E hoje eu sou totalmente avesso à teologia que eu abracei no início da minha conversão. Por quê? Porque eu era muito fominha de livro e fui comendo muitas coisas, e dentre essas coisas, muito alimento estragado. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a selecionar, os livros, mas nunca deixar de meditar na santa e eterna palavra de Deus. Na semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar esmiuçando um pouco essa diferença de um livro iluminado e um livro inspirado para a glória de Deus. Amém, queridos?